A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 6 de setembro. Proifes debate com Funpresp tramitação de projeto de lei que trata da reforma tributária. Orçamento de 2025 prevê crescimento de 2,64% para a economia. Jornal da Educação estreia hoje a série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação. Reportagem especial seriada aborda o futuro em debate, planejamento e desafios na aposentadoria dos servidores e servidoras. A Durne Sindicato recebe inscrições de candidatos a delegados ao 20º Encontro Nacional do Proifes Federação. Grito dos Excluídos celebra 30 anos em defesa da verdadeira independência. Espaço Acolher comemora primeiro ano de funcionamento. Biblioteca Central Zila Mamed informa procedimentos no recebimento de doação de livros. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A diretora de Seguridade Social do Proifes Federação, Raquel Neri, se reuniu com o presidente da Funpresp, Fundação de Previdência Complementar de Servidor Público da União, Cícero Dias. O encontro aconteceu na sede da entidade e contou também com a participação da diretora de Seguridade da Funpresp, Regina Célia Dias. A reunião teve como pauta principal a tramitação do PL 68 da reforma tributária, na qual a Funpresp, junto com outras entidades, tem incidido de modo a preservá-las da contribuição da CBS, a nova contribuição sobre bens e serviços, considerando ser entidade fechada de previdência social sem fins lucrativos e que, por princípio, não presta serviço, mas administra diretamente os recursos que lhe são entregues por trabalhadores do Serviço Público Federal. O PL 68 já está tramitando no Senado e, após uma emenda aprovada na Câmara dos Deputados, teve seu texto original modificado. A alteração do artigo 26 esclareceu que entidades de previdência complementar fechada, como a Funpresp, e planos de assistência à saúde na modalidade de autogestão, não estão sujeitos a cobranças do IBS e do CBS. Educação em pauta. Enviado ao Congresso Nacional, o projeto do orçamento teve alterações em relação às estimativas de crescimento econômico para o próximo ano, na comparação com os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentária, que tramita desde abril. A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto em 2025 foi reduzida de 2,8% na LDO para 2,64% no projeto de lei orçamentária. Para Wellington Duarte, professor de Economia da UFRN e presidente do Proifes Federação, dentro da atual conjuntura, o projeto pode ser considerado promissor. A previsão do crescimento para a economia para o ano de 2025 é alvissareira, não deixa de ser alvissareira. Obviamente que representa um esforço do governo federal em tirar o país do estado de desagregação econômica e crise social do ano de 2023, quando ele assumiu. Significa também uma pequena escalada do desenvolvimento econômico, uma melhoria da qualidade de vida das camadas mais pobres, mas que precisa melhorar muito ainda. O Brasil está longe, mas muito longe, de ser um país que distribui a riqueza com os trabalhadores, principalmente os trabalhadores das camadas mais baixas da população. Mas é um alento saber que um governo emparedado por um Congresso absolutamente reacionário ainda tem condições de promover políticas públicas que consigam trazer desenvolvimento a esse país. Jornal da Educação.
Extra Classe. O Jornal da Educação estreia hoje a série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação. A série é apresentada pelo professor do Departamento de Economia da UFRN, Thales Penha, e produzida pelo Adurne Sindicato. O assunto desta sexta é o papel do Estado nas economias capitalistas, trazendo pontos importantes, tais como os regimes mistos da economia e o tamanho do Estado. Ouça agora o primeiro episódio. Prezados ouvintes, gostaria de começar a nossa série discutindo um ponto central que vai permear toda a discussão que vamos tratar ao longo dos próximos programas, que é o papel do Estado nas economias. Esse tem sido um debate que tem efervescido nos últimos anos com visões muito antagônicas e muitas das vezes elas, ou quase sempre elas, com pouco embasamento no que a literatura científica discute na sua fronteira do conhecimento. Então eu queria trazer para vocês um panorama geral de como é que a literatura econômica vê o Estado e a sua participação dentro da economia. Nos anos recentes a gente tem visto defesas de que, por um lado, o Estado é um problema, o Estado é um entrave para o desenvolvimento da economia, que o Estado, com seus tributos, com suas ações, acaba gerando mais malefícios do que benefícios, então deveria ser tirado e apenas o setor privado, esse sim virtuoso, levaria a economia adiante. De um outro lado, mas também num campo antagônico, tem a sensação de que somente o Estado sozinho é capaz de gerar todos os benefícios e todos os ganhos possíveis, já uma vez que o Estado conhece tudo e faria tudo pelo bem-estar. Mas o que a gente percebe, não só na realidade, mas na literatura econômica, que o caso não é bem assim. Na realidade, hoje, quando você pega os dados, as economias têm cerca de 1/3 da participação dos estados em seus produtos internos brutos, ou seja, de toda a riqueza que é gerada na economia, em média 30% é dos estados. Alguns mais, como é o caso dos países escandinavos, que chegam até 50%, o caso da Dinamarca. Alguns menos estados mais liberais, como a Austrália, tem um pouco menos do que 1/3, mas não menos do que 20%. Então a realidade é que os países desenvolvidos, como a Dinamarca e a Austrália, como o exemplo que citei, têm uma importante participação dos estados. Outro ponto também que a literatura econômica já entendeu que Estado sozinho não é capaz de gerar virtuosidades de crescimento em alguns setores, como também os mercados por si só não conseguem resolver todos os problemas e precisa que o Estado conserte o que a literatura convencionou chamar, e que é um consenso dentro da economia, as falhas de mercado. O que existe hoje são esses regimes mistos em que as virtuosidades do mercado, dada sua rápida eficiência em alocação de recursos, são contrabalanceadas por ações do Estado que ajudam a melhorar esses resultados e até às vezes corrigir problemas que o mercado, com o seu sistema, não consegue resolver. O que eu queria chamar a atenção e que a gente vai discutir inclusive nos próximos episódios é que qual é o tamanho do Estado eficiente? Mais do que um Estado gigantesco, um Estado mínimo, a gente tem que tratar qual é o tamanho ótimo do Estado. O primeiro ponto que a gente tem que considerar é que o tamanho ótimo do Estado é uma escolha da sociedade. A sociedade escolhe que tamanho de Estado. Por isso que eu chamei a média 30%, mas pode ser mais ou pode ser menos, porque depende da sociedade. Existem sociedades mais liberais, em que o Estado tem uma participação menor. E existem sociedades em que entendem que o Estado tem que ter uma participação maior, como os países escandinavos, e aí eles têm uma participação maior. Mas ao mesmo tempo é uma questão de escolha e eficiência, que é uma linha tênue em que quais são os setores que o Estado pode atuar melhorando, quais são os setores que o Estado não tem tanta capacidade quanto o setor privado, Então, mais do que entender se devemos ter um Estado grande ou um Estado pequeno, a gente tem que entender que precisamos de um Estado eficiente que resolva os problemas da sociedade e de crescimento da nação. Nos próximos episódios voltaremos a esse tema, entendendo por que os mercados sozinhos não conseguem resolver todos os problemas, como também entendendo por que o Estado sozinho não é também ponto ou fonte de um crescimento virtuoso. Até a próxima!
Outra estreia hoje é a série de reportagens O Futuro em Debate, Planejamento e Desafios na Aposentadoria dos Servidores e Servidoras. Na primeira matéria, vamos abordar um tema importante para os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Previdência Social. Entender como funciona esse sistema e as mudanças que impactam os servidores é essencial para o planejamento de uma aposentadoria tranquila e segura. A Previdência Social é um dos pilares da Seguridade Social no Brasil e visa garantir uma renda aos trabalhadores quando eles não podem mais exercer suas atividades, seja por idade, invalidez ou outros motivos previstos em lei. Ela é sustentada por contribuições mensais dos trabalhadores e das empresas, e o seu principal objetivo é assegurar uma proteção financeira para aqueles que já deram sua contribuição ao longo da vida. Para os servidores públicos, a Previdência é regida por regras específicas, que se diferenciam do regime aplicado aos trabalhadores do setor privado. Essas diferenças podem influenciar diretamente no planejamento de aposentadoria dos professores federais, tornando o entendimento desse sistema ainda mais necessário. Para esclarecer o tema, conversamos com a advogada Andréa Munemassa, que explica a estrutura da Previdência e os seus regimes. Previdência Social faz parte de um sistema de proteção social. O sistema que abrange a Previdência é a Seguridade Social. Então, a Seguridade Social, que é prevista no artigo 194 da Constituição Federal, tem 3 pilares de sustentação: a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. A Previdência, ela tem vários regimes jurídicos, né? Ela se constitui em regimes jurídicos. Dentre eles, nós temos o RPPS, que é o regime próprio de Previdência Social, que é a previdência onde os servidores civis estão incluídos, de acordo com o artigo 40 da Constituição Federal. Nós temos o regime geral de Previdência Social, que é a previdência do setor privado, do INSS, previsto no artigo 201 da Constituição Federal. André detalha ainda que para os servidores públicos federais há um regime complementar, o da FUNPRESP, que é facultativo e funciona como um regime de capitalização. Isso porque nos últimos anos, a Previdência dos servidores públicos passou por diversas reformas que impactaram diretamente o planejamento de aposentadoria dos professores da UFRN. A advogada destaca que essas reformas, incluindo as de 1998, 2003, 2005 e a mais recente de 2019, buscaram equiparar o regime dos servidores com o da iniciativa privada. A Previdência dos servidores foi muito mais modificada ao longo do tempo do que a Previdência da iniciativa privada, do RGPS. A Previdência do servidor é muito próxima da Previdência da iniciativa privada. Hoje, o servidor que ingressa no serviço público, ele se aposenta tão somente com o teto do INSS. A opinião pública ainda continua pensando que a previdência do servidor é uma previdência diferenciada, com regalias, mas muito ao contrário. A previdência do servidor não só não tem regalias, como ela tem uma contribuição que se dá mesmo após a aposentadoria, que não existe na aposentadoria da iniciativa privada. Essas mudanças trouxeram novos desafios, principalmente em relação ao cálculo da aposentadoria e as regras de transição para quem está próximo de se aposentar. Segundo Munemassa, a última reforma previdenciária, em 2019, foi particularmente severa, alterando regras e aumentando as contribuições. A Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi a última reforma na Previdência, ela impactou todo o sistema previdenciário brasileiro, tanto iniciativa privada como também para os servidores, mas ela foi extremamente severa. Ela trouxe regras de transição extremamente penosas. Ela modificou de uma forma desumana o cálculo das aposentadorias por invalidez e das pensões. Ela trouxe uma tributação
ainda maior do que a que já existia, com o aumento da tabela da taxa de progressividade, e ela trouxe um gatilho, uma possibilidade absurda de contribuição extraordinária. Várias ações, ADIs, ações declaratórias de inconstitucionalidade, hoje tramitam no STF, na verdade são ao todo 13, para que o STF, o Judiciário brasileiro, declara a inconstitucionalidade dessas regras, tendo em vista a falta de razoabilidade, a falta de proporcionalidade naquilo que foi determinado na Emenda Constitucional 103, né? Então, é muito importante que o servidor ele entenda essas regras, as mudanças que ocorreram, para que ele possa planejar o seu futuro. Um dos grandes equívocos sobre a previdência dos servidores é a ideia de que ainda existem privilégios. Segundo Munemassa, é preciso desfazer esse mito e incentivar um planejamento mais consciente. O principal mito que o servidor e a sociedade ainda permanece com ele é de que existe ainda uma aposentadoria privilegiada no serviço público. Isso não existe mais, tá? A aposentadoria no serviço público, ela, com a Emenda Constitucional 41, ela já passou a ser uma aposentadoria que se dá pela média. Depois, com a instituição da FUNPRESP em 2013, ela já é uma aposentadoria que está no teto do INSS. Ou seja, o servidor que ingressou no serviço público, seja qual for a esfera, a partir de 4 de fevereiro de 2013, receberá, quando se aposentar, tão somente o teto do INSS. Se ele quiser receber mais, ele vai ter que contribuir ou para a FUNPRESP, onde você ainda tem uma contribuição paritária com o governo, ou vai contribuir para uma previdência complementar, né? Mas terá que haver uma contribuição além da contribuição normal. Então, é preciso hoje que o servidor entenda que ele, se contribuir apenas com a contribuição que é descontada do seu salário, apenas com a contribuição do PSS, ele somente terá direito ao teto do INSS. E é preciso entender que qualquer fundo de previdência, ele na verdade age como um sistema de investimentos. Então é preciso conhecer o que é esse fundo de previdência, para que o servidor possa investir e no futuro garantir ao menos aquilo que ele recebia quando estava na ativa. Entender as regras, os direitos e as mudanças é essencial para que os professores possam planejar o futuro com mais segurança. Neste primeiro episódio, esperamos ter contribuído para que você, servidor, compreenda melhor como a Previdência funciona e sua importância para a Seguridade Social. Nos próximos episódios da nossa série de reportagens O Futuro em Debate, falaremos sobre o funcionamento da FUNPRESP e continuaremos discutindo temas essenciais para o planejamento da aposentadoria dos servidores da UFRN. Rebeca Oliveira, para o Jornal da Educação. Depois do intervalo, a Durne Sindicato recebe inscrições de candidatos a delegados ao 20º Encontro Nacional do Proifes Federação. Grito dos Excluídos celebra 30 anos em defesa da verdadeira independência. E ainda, Espaço Acolher comemora 1º ano de funcionamento. Biblioteca Central Zila Mamed informa procedimentos para o recebimento de doação de livros. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem,
O Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O Adurni Sindicato recebe até hoje as inscrições de professores e professoras que desejarem se candidatar a delegados ao 20º Encontro Nacional do Proifes Federação. Este ano, o evento será realizado entre os dias 20 e 23 de novembro, na cidade de Goiânia, Goiás. Qualquer docente sindicalizado está apto a participar. Basta preencher o formulário disponível no site do Adurni no período de inscrição. A lista com os candidatos inscritos será divulgada no dia 7. O processo de votação se dará eletronicamente através do site do Adurni Sindicato, das 8 horas do dia 9 de setembro às 23 horas e 59 minutos do dia 15 do mesmo mês. A divulgação dos delegados eleitos será disponibilizada após a apuração na página do Adurni Sindicato. De acordo com o Estatuto do Proifes Federação, o número de delegados considerados eleitos corresponde a uma votação de 50 sindicalizados ou fração, exemplificando 1 a 50 votantes, 1 delegado eleito, 51 a 100 votantes, 2 delegados eleitos e assim sucessivamente. A ordem de eleição de cada candidato será definida pelo número de votos individualmente recebidos. Serão considerados suplentes os candidatos não eleitos, definindo-se a ordem de suplência de acordo com a votação recebida. Jornal da Educação. Extra Classe. O Espaço Acolher da Universidade Federal do Rio Grande do Norte comemora 1 ano de funcionamento, período em que realizou 23 atendimentos a pessoas da comunidade universitária. A psicóloga Juliana Paiva, coordenadora do Núcleo de Apoio às Pessoas em Situação de Violência, detalha os objetivos do espaço. O Espaço Acolher faz parte do Núcleo. O Núcleo é uma unidade administrativa que funciona aqui na Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas. E o papel do espaço é fornecer o acolhimento às pessoas em situação de violência no âmbito da instituição. Então, toda a comunidade universitária pode acessar o nosso espaço, discente, docente, técnico administrativo ou terceirizado. Nós atendemos tanto presencialmente quanto online, e esse atendimento ele prescinde do preenchimento de um formulário, e por meio desse formulário a gente vai fazer o agendamento. Então, os profissionais, a equipe de acolhimento, são os profissionais aqui da DDP, a gente também tem uma representante da PROA e uma do CEPA, do Serviço de Psicologia, que é essa equipe responsável pelo acolhimento, e o papel do acolher está focado no assédio e da discriminação que tenha sido vivenciado aqui no âmbito da instituição. Então, a denúncia, ela continua sendo feita na ouvidoria, mas o nosso papel é acolher essa pessoa nesse momento, nesse sofrimento que ela tenha vivenciado ou esteja vivenciando, também fornecer algumas orientações relativas à denúncia, alguns encaminhamentos que sejam pertinentes e fazer esse acompanhamento, dando esse suporte institucional. Então, a gente também, por meio desses formulários, a gente tem alguns registros que podem servir de base para algumas ações voltadas para o próprio núcleo, né? Então, o Núcleo de Apoio às Pessoas em Situação de Violência é um núcleo que tem esse papel de coordenar o programa de prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação, né? A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 6 de setembro. Proifes debate com Funpresp tramitação de projeto de lei que trata da reforma tributária. Orçamento de 2025 prevê crescimento de 2,64% para a economia.
Jornal da Educação estreia hoje a série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação. Reportagem especial seriada aborda o futuro em debate, planejamento e desafios na aposentadoria dos servidores e servidoras. A Adurne Sindicato recebe inscrições de candidatos a delegados ao 20º Encontro Nacional do Proifes Federação. Grito dos Excluídos celebra 30 anos em defesa da verdadeira independência. Espaço Acolher comemora 1º ano de funcionamento. Biblioteca Central Zila Mamed informa procedimentos no recebimento de doação de livros. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A diretora de Seguridade Social do Proifes Federação, Raquel Neri, se reuniu com o presidente da FUNPRESP, Fundação de Previdência Complementar de Servidor Público da União, Cícero Dias. O encontro aconteceu na sede da entidade e contou também com a participação da diretora de Seguridade da FUNPRESP, Regina Célia Dias. A reunião teve como pauta principal a tramitação do PL 68 da reforma tributária, na qual a FUNPRESP, junto com outras entidades, tem incidido de modo a preservá-las da contribuição da CBS, a nova contribuição sobre bens e serviços, considerando ser entidade fechada de previdência social sem fins lucrativos e que, por princípio, não presta serviço, mas administra diretamente os recursos que lhe são entregues por trabalhadores do Serviço Público Federal. O PL 68 já está tramitando no Senado e, após uma emenda aprovada na Câmara dos Deputados, teve seu texto original modificado. A alteração do artigo 26 esclareceu que entidades de previdência complementar fechada, como a FUNPRESP, e planos de assistência à saúde na modalidade de autogestão, não estão sujeitos a cobranças do IBS e do CBS. Educação em pauta. Enviado ao Congresso Nacional, o projeto do orçamento teve alterações em relação às estimativas de crescimento econômico para o próximo ano, na comparação com os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentária, que tramita desde abril. A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto em 2025 foi reduzida de 2,8% na LDO para 2,64% no projeto de lei orçamentária. Para Wellington Duarte, professor de Economia da UFRN e presidente do Proifes Federação, dentro da atual conjuntura, o projeto pode ser considerado promissor. A previsão do crescimento para a economia para o ano de 2025 é alvissareira, não deixa de ser alvissareira. Obviamente que representa um esforço do governo federal em tirar o país do estado de desagregação econômica e crise social do ano de 2023, quando ele assumiu. Significa também uma pequena escalada do desenvolvimento econômico, uma melhoria da qualidade de vida das camadas mais pobres, mas que precisa melhorar muito ainda. O Brasil está longe, mas muito longe, de ser um país que distribui a riqueza com os trabalhadores, principalmente os trabalhadores das camadas mais baixas da população. Mas é um alento saber que um governo emparedado por um Congresso absolutamente reacionário ainda tem condições de promover políticas públicas que consigam trazer desenvolvimento a esse país. Jornal da Educação. Extra Classe. O Jornal da Educação estreia hoje a série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação. A série é apresentada pelo professor do Departamento de Economia da UFRN, Thales Penha, e produzida pelo Adurne Sindicato. O assunto desta sexta é o papel do Estado nas economias capitalistas, trazendo pontos importantes
tais como os regimes mistos da economia e o tamanho do Estado. Ouça agora o primeiro episódio. Prezados ouvintes, gostaria de começar a nossa série discutindo um ponto central que vai permear toda a discussão que vamos tratar ao longo dos próximos programas, que é o papel do Estado nas economias. Esse tem sido um debate que tem efervescido nos últimos anos com visões muito antagônicas e muitas das vezes elas, ou quase sempre elas, com pouco embasamento no que a literatura científica discute na sua fronteira do conhecimento. Então eu queria trazer para vocês um panorama geral de como é que a literatura econômica vê o Estado e a sua participação dentro da economia. Nos anos recentes a gente tem visto defesas de que, por um lado, o Estado é um problema, o Estado é um entrave para o desenvolvimento da economia, que o Estado, com seus tributos, com suas ações, acaba gerando mais malefícios do que benefícios, então deveria ser tirado e apenas o setor privado, esse sim virtuoso, levaria a economia adiante. Do outro lado, mas também num campo antagônico, tem a sensação de que somente o Estado sozinho é capaz de gerar todos os benefícios e todos os ganhos possíveis, já uma vez que o Estado conhece tudo e faria tudo pelo bem-estar. Mas o que a gente percebe, não só na realidade, mas na literatura econômica, que o caso não é bem assim. Na realidade, hoje, quando você pega os dados, as economias têm cerca de 1/3 da participação dos estados em seus produtos internos brutos, ou seja, de toda a riqueza que é gerada na economia, em média 30% é dos estados. Alguns mais, como é o caso dos países